Olá, olá. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, colegas aí, alunos, queridos alunos 801, 802. Voltando aqui para encerrar a nossa revisão, tá? Ela foi em grande parte para o quadro, mas não tivemos tempo hábil para colocar tudo. Afinal de contas, eu passei na sexta-feira. Então, eu não posso também deixar vocês na mão. Vamos terminar, eu vou retomar a revisão e vamos até o final, se Deus quiser. Bom, o nosso módulo, o que esse quinto módulo, terceiro bimestre, ele vai tratar é, desse início de século XX, que final do século XIX, início do século XX, período de grandes descobertas, né? Aí vamos falar um pouco do cinema, fotografia, estudos da cor. E é interessante porque a gente vai ver que muita coisa que a gente considera como novidade, já naquela época o ser humano já tentava fazer dentro daquilo que ele podia, dar conta disso. Você vai ver, então, logo de cara, a nossa primeira questão faz menção a isso, né? A gente tem ideia de que efeitos especiais é uma coisa de agora. Não, efeitos especiais eles começaram já no início do cinema, né? O cinema mal começou e já foi elaborado vários efeitos, né? Esse George Méliès, afinal de contas, ele também era um mágico, então ele tinha muito interesse em causar essas sensações de desaparecer, aparecer, entendeu? Então, vai ser cobrado primeiro, né? Primeira coisa que vai ser cobrado, né? Que tipo de filme é esse de efeitos especiais? Basicamente ficção científica, né? Aquele filme que a gente viu, inclusive eu mostrei alguns trechos, acho que para uma das turmas, que foi possível, foi no dia que eu estava com o laptop, não é nenhuma perseguição não, por gostar ou não gostar mais de uma turma ou outra, não, foi porque eu estava com o laptop disponível, então eu consegui levar as imagens para vocês verem. E lembro também que até eu permiti que os alunos fizessem pesquisa, então todo mundo pôde ver. Né? A primeira questão que vai ser cobrada é sobre que tipo de filme é esse, Viagem à Lua, que segmento é esse? Ficção científica, tá? Então a ficção científica, ela começa já nos primórdios do cinema, tá? Não é uma coisa de agora, nem é a última Coca-Cola do deserto, não. Tá? A ficção científica, ela surge junto com o cinema. Vai ser cobrado que tipo de, né, o que que ele não usava, o que que esse George Méliès não fazia, né? Criação de efeitos de ilusão visual, né? O cinema era mudo, sim. Criação de explosões, sim. Criação de cenários móveis, sim. Truques em personagens que desapareciam, beleza, mas não tinha nada de 3D, misericórdia. 3D é recente, tá? Os softwares de 3D são coisas mais recentes, né? O computador precisou evoluir a parte gráfica dele para que pudesse então ir para esse segmento, né? O computador só foi hábil, só teve a possibilidade de mexer com 3D quando a parte gráfica melhorou. Lembra que o computador, como jogos, ele começa com 8 bits, né? Na verdade, o início da computação é preto e branco, é tela preta e letrinha branca. A interface visual a gente só vai ter com Windows 95, mas já estou dando outras aulas que não vem ao caso. A primeira interface gráfica agradável é Windows 95, tá? Então, da mesma maneira que você tem hoje jogos de 64 bits, 16 bits, o computador também foi evoluindo e só foi possível então fazer 3D no cinema com essa evolução da parte gráfica dos computadores. Bom, vai ser cobrado também aonde e em que país e que movimento, né, surgiu em que os artistas passaram a se inspirar na natureza, né? Se inspiravam nas passagens de luz, né? Na modificação que a luz tinha com o decorrer das horas, né? De manhã a luz se comportava de um jeito. Aonde surgiu esse movimento, né? Em que país e que movimento foi esse, né? Então a gente sabe que foi na França. E foi o impressionismo. O impressionismo foi um movimento crucial para que a arte se fizesse assim, principalmente para que o desenho e a pintura se dividissem, tá? Pudessem tomar caminhos independentes, né? Eu sei que muita gente ainda tem muita dificuldade e só consegue imaginar cor em desenho e desenho com cor. Mas o impressionismo ele é o início dessa possibilidade, tá? De que eu possa apenas pintar e que eu possa apenas desenhar. No caso do impressionismo,
vai se dar muito mais importância às cores, né, do que de fato ao desenho. Então, esse movimento ele ocorre na França e é o impressionismo, né? Outra coisa que vai ser cobrada vai ser em função daquele círculo cromático. Você lembra do círculo cromático? Cores primárias, né? A gente aprendeu quando era criança, vermelho, azul e amarelo. A gente sabe que não. É magenta, yellow e cian, né? E para a parte gráfica você ainda tem que colocar o preto, o black. Por isso que é CMYK, né? C de cian, M de magenta, Y de yellow e o K. Não é black, não é com B, não. É K. K de black. É só a última letra do black. Então, sobre isso, né? As cores podem ser quentes ou mornas? Não, é quentes ou frias. As cores complementares são pares de cores que no círculo cromático ficam opostas? Sim. Tá? As cores complementares nesse círculo cromático são as que estão em oposição. Então, você vai ter o amarelo em oposição ao roxo, o laranja em oposição ao azul e o vermelho em oposição a verde. Tá? As cores primárias são tradicionalmente verde, amarelo e azul. Sim, tradicionalmente são, tá? Mas não são, né? Depois os artistas vão descobrir que não é exatamente o vermelho, e sim o magenta. As cores secundárias resultam da combinação de duas cores primárias, perfeito, né? Duas primárias fazem uma secundária, e uma primária com uma secundária faz uma terciária. Professor, mas isso não está na apostila. De graça para você, tá? Essa informação custa R$50, mas como eu sou um cara gente boa, já estou te dando essa informação de graça no bônus aqui. Bônus cola da prova. Então temos aí, tá? O círculo cromático é um esquema circular usado para organizar um conjunto de cores. Belezinha, tá? A gradação das cores, né? Vai passando de uma para outra, infinito, porque o violeta depois se torna o vermelho. Se você pensar, né? Nós não enxergamos nem o infravermelho e nem o ultravioleta. Então o início seria o início, né? O vermelho e o fim o violeta, que lá na ponta fazem e se juntam. Vai ser cobrado sobre o termo vanguarda. O que é vanguarda? O que significa vanguarda? O que a gente pode dizer que é vanguarda? Vanguarda é até um termo de guerra, né? Avant-garde, né? É um pessoal, vamos para frente. Mas não é um termo, é um termo que foi criado durante as batalhas, mas não era uma ordem de batalha, né? Então, vanguarda significa dizer o quê? Que os artistas eram inovadores, que os artistas estavam na frente dos demais e só, tá? Eles eram inovadores, estavam à frente dos demais. É apenas isso que vanguarda quer dizer. Não invente mais nada, senão, vai ganhar erro, tá? Vamos para outra parte aqui. São características das obras impressionistas. Todas as obras impressionistas possuem um desenho altamente realista? Claro que não, já falei. Tem 12 minutos eu falei. A preocupação dos artistas impressionistas não era exatamente com o desenho, e sim na fusão ótica, né? Eles estavam pesquisando cor e não desenho. O desenho já tinha sido dominado lá no Renascimento. Retrata o cotidiano da época em áreas urbanas ou no campo em vez de temas históricos. Belezinha. Muitas obras impressionistas eram produzidas ao ar livre com a finalidade de registrar imagens e cores daquele momento específico. Sensacional, acho que essa aí, então, descreve bem o movimento impressionista. Em muitos casos, as figuras dos quadros não tinham contornos nítidos e, por isso, podemos visualizá-las mais facilmente à distância. Também está correto, ou seja, as pinceladas eram abertas, mas à medida que você se afastava, aquelas cores se fundiam e você tinha a fusão ótica. Perfeito também. Os temas do classicismo greco-romano eram temas preferidos. Não, isso ficou para trás, Baby, acabou. Perdeu, Playboy, não tem mais essa não. A arte evoluiu, né? Bom, aí vai ser também cobrado dos alunos o que é que os artistas impressionistas buscavam captar, né? Os artistas impressionistas que buscavam captar os efeitos momentâneos da luz e da natureza tiveram o benefício de um avanço tecnológico da época. Qual foi o avanço tecnológico que ajudou os impressionistas? A invenção da impressora? Claro que não! Não! A invenção das canetas coloridas? Também não! Invenção das tintas de tubo. Os caras podiam levar a tinta a óleo do tubinho. Lembra que lá no Renascimento o cara tinha que pegar o pó colorido, misturar o óleo, colocar mais um aglutinante. O cara tinha que fabricar a tinta para pintar. Não dava tempo. Principalmente
nessa proposta aí dos impressionistas que era captar a luz momentânea. Não dava para preparar a tinta, a luz já tinha mudado de condição, né? Então são os tubos de tinta, né, onde a tinta já estava pronta, que vão facilitar muito a vida desses artistas. Em 2013, uma equipe de artistas utilizou equipamentos eletrônicos e programas de computador para criar um espetáculo audiovisual na Catedral de Royan, biquinho, Royan, a mesma igreja que serviu de inspiração para os estudos de Monet. Foram projetadas uma série de imagens e animações na fachada da catedral. Essa técnica ou tecnologia é chamada de quê? Video mapping. Video mapping com 2 P's. Video mapping, 2 P's, ING. Tá? É o gerúndio no inglês. Video mapping. Video mapping. Tá? Não se esqueçam. Vai ser cobrado também, ó, o VJ é um artista que faz criações artísticas se utilizando de vídeos e outras formas visuais, mesclando-os também com uma trilha sonora. Verdadeiro, tá? O VJ, ele faz criações artísticas utilizando vídeos e outras formas visuais, tá? Ele mexe com isso, então tá beleza. E para terminar a nossa revisão, analise as seguintes afirmativas. Podemos dizer que a arte muitas vezes antecipa desejos de conquistas científicas da humanidade, tanto que o cinema abordou a chegada à Lua muito antes de ela ter acontecido realmente. Olha que hoje uma nave espacial da Índia, não tripulada, pousou perfeitamente na Lua. Acabou para nós, parceiro. Estamos atrás da China e da Índia, não dá nem para chegar perto. Porque a gente ainda não está, a gente está longe de ter um plano espacial, né? O único plano espacial que nós temos são esses políticos que querem mandar a gente para o espaço, né? Mandar o país para o espaço. Então, essa primeira afirmativa é correta, né? A arte, ela antecipa, tá? Como antecipou a viagem à Lua. O uso de efeitos especiais no cinema é uma prática que só começou a ser implementada a partir da década de 60? Claro que não, eu já falei no início da nossa revisão. Tá? Os efeitos especiais eles surgem junto com o cinema, lá no início do século XX. E, finalmente, conhecida como projeção mapeada, a técnica de projetar imagens sobre qualquer superfície, possibilitando efeitos tridimensionais, já está se popularizando no Brasil. Ok, corretíssimo. Então, você vai marcar a opção em que a primeira e a terceira estão certas. Com isso, meus amigos, com isso eu acabei de entregar para vocês toda a prova. Assim não dá. Isso não pode. Vou deixar meu Pix aí, tô brincando, tá, gente? Claro que não. É brincadeira do tio Ed. Então, vejam, escutem esse resuminho, tá? E façam uma excelente prova, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. Partiu.